Olá, signo de Touro, como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos, me chamo Érica. Essa é a sua previsão para o mês de novembro de 2025. Signo de Touro, 2025. Vamos ver quais as possibilidades disponíveis, as energias aí disponíveis, né, para vocês, os conselhos e os direcionamentos. A gente vai estar tirando uma cartinha do Jardim dos Anjos, que a gente vai estar lendo no final, tá bom, Touro? Assista também seus signos fortes do mapa. E se você sentir e não tiver forte no mapa, assista também Capricórnio e Virgem, tá? Provavelmente vocês terão uma mensagem complementar. Para quem não for inscrito no canal, peço que você se inscreva, ative o sininho, deixe seu like. Touro que desejar uma leitura particular, sentiu que é o momento de fazer uma leitura personalizada comigo, meu telefone vai estar na descrição desse vídeo. Tem um monte de promoções e também sou numeróloga, tá? Trabalho com a numerologia cabalística, para quem tiver interesse. Vamos lá. Novembro de 2025, a carta do relâmpago. Esquizofrenia, que aqui no tarot tradicional a carta da torre. Condicionamento, fundo do maço, a carta dos enamorados. Bom, vai ser um mês onde vocês não conseguirão adiar mais uma possível decisão aí que vocês precisam tomar, tá? Tem alguma coisa que vocês precisam resolver, alguma decisão, uma escolha, e não tem mais para onde correr, não tem como adiar, é como se vocês já estivessem adiando há algum tempo alguma decisão, tá? A carta do relâmpago, que é a torre, né? Trazendo essas mudanças, tá? Mudanças que, dependendo do olhar, serão boas ou não, né? Então, aqui a carta do relâmpago pede que você se desapegue dessa situação, dessa pessoa. Tem um bloqueio aqui, tá? Para muitos vai ser bastante desafiador o mês de novembro, porque eu sinto vocês de fato presos. Tem muita prisão aqui. Aqui fala do apego, da prisão mental. Aqui também fala também que vocês não poderão mais adiar um tratamento. É hora de olhar para isso, tá? Essa situação, esse vício, esse comportamento que vem bloqueando a sua vida de forma geral. A carta dos enamorados, né? Pedindo essas escolhas, tá? Aqui é meio que, como essa carta tá no fundo do deck, vocês tiveram tempo para decidir, para escolher, para fazer as coisas, para se desapegar, né? Mas é como se não desse mais. Pessoal, eu sempre falo, ó, exaustão, tem um cansaço, tem um peso que vocês carregam, que precisa ser eliminado, tá? Eu sempre digo que o livre-arbítrio, ele tem também um limite, né? Eu não acredito no livre-arbítrio totalmente, que seja assim, eu posso... Não acredito. Posso fazer, posso... Não. Aqui é como se a mão de Deus, porque a carta da torre fala do dedo de Deus, né? É como se as mãos de Deus estivessem sendo postas sobre a vida de alguém. E nisso, para vocês vai ser desafiador porque vocês têm condicionamentos, vocês têm crenças aqui religiosas que te impedem de
ver isso como um desbloqueio. Por quê? Porque a mão de Deus sobre a vida de uma pessoa nunca é para trazer destruição. Porque Deus, se você acreditar que Deus é um Deus que pune, então você precisa rever seus conceitos sobre Deus, né? O Deus, o universo, não sei, Krishna, não sei como você vê Cristo. Se você acha que essas divindades, se você vê eles, né, essa divindade como punidoras, né? A igreja evangélica eles falam muito sobre isso. Ai, tem que ter temor a Deus. Como que você vai ter medo, temor, temer uma divindade que você tem fé? Gente, é meio, né, contraditório. Então, aqui o foco é: não fique apegado, porque você passará por uma grande desconstrução de ideias, de pensamentos, rompimento com traumas. Aqui tem também, para quem vive um relacionamento tóxico, relacionamento de forma geral, tá? Seja ele relacionamentos amorosos, seja relacionamentos interpessoais. Vocês passando por uma desconstrução, uma finalização. Aqui eu sinto que não tem mais como ser adiado. Novembro vai ser um mês de tudo ou nada. Vocês vão ter que resolver, tá? Vocês vão ter que resolver, por quê? Porque vem um choque, um chacoalhão, tá? Eu escuto às vezes algumas leituras de algumas tarólogas falando, né, da carta da Torre como caos criativo. Aqui tem muito bloqueio, 2 de espadas. Tem um bloqueio na área do pensamento, tem um bloqueio aqui talvez para relacionamentos, tem um vício que está te impedindo de viver uma bênção, vivenciar algo novo que vai te trazer, aqui amor, né? Alto amor, autocompaixão. Aqui para muitos, vocês podem estar se entregando a um vício e daí vem a espiritualidade aqui e fala: não, vou tirar essa pessoa dessa situação, tá? Alguém aqui também que vem te fazendo algum mal, que vem sendo falso, tá? Vem à tona aqui. Porque quando o relâmpago vem, é aquele choque, é aquele susto, né? Então, imagina um relâmpago, imagina um trovão já assusta, imagina um relâmpago que ilumina tudo. Tipo, olha, aqui tem um problema, né? Ó, cuidado, olha, sabe? Tem alguma coisa que vai acontecer aqui que vai fazer vocês acordarem para uma situação também. Tipo, poxa, eu não estava vendo isso, né? Eu não estava vendo que essa pessoa era falsa comigo. Eu não estava conseguindo ver que eu tinha uma ideia, mas eu não estava enxergando o quanto esse vício estava me fazendo mal, né? Então, novembro também evitem locais movimentados, tá? Barzinhos, rave, festas, evitem, tá? A não ser que seja dentro de família, mas aqui fora, né? Evitem, porque aqui vocês podem aqui se assustar com alguma situação, né? Então presenciar um acidente, presenciar um evento que vai mexer muito com vocês, tá? Então, aqui também para relacionamentos tóxicos, tem aqui uma finalização. Para alguns, pode ser que vocês estão apegados a essa pessoa por dependência emocional e tem um vício nas questões íntimas. Então, a pessoa se tornou um vício ou a pessoa te vê assim, né, como uma droga mesmo. E isso acontece, tá, gente? Às vezes a pessoa vê a gente como uma droga,
eu preciso daquela droga, eu vou usar, entendeu? Então tomem muito cuidado aqui com relacionamentos tóxicos, tá? Se você até hoje não conseguiu pedir ajuda por qualquer motivo, né? Seja dependência financeira, dependência emocional, aqui vem, é como se Deus falasse: olha, aonde você não consegue resolver, a gente resolve, a espiritualidade vai te tirar dessa situação. Então, é favorável? É favorável, porque eu vejo vocês saindo de uma situação que vem te cegando, que vem adiando o recebimento de uma bênção, tá? Saindo de fato aqui do fundo do poço. É isso que eu tô vendo, tá? Esse relâmpago sendo como a luz no fim do túnel, entendem? Vamos lá. Olha, roda da fortuna, trazendo esses eventos, trazendo essas mudanças, né? A roda da fortuna fala muito desse movimento que a gente faz, né? Que a nossa vida faz, né? Que o tempo fica ali como se fosse uma roda gigante, girando, passando. Às vezes a gente está parado, né? Mas o tempo ele continua. Se a gente decidir parar a nossa vida por qualquer que seja a razão, e aqui eu vejo vocês sendo afetados por alguém ou sendo afetados por algum vício. Então, a roda da fortuna também é o tempo, é quando o tempo fala, ó, é tempo de transformação, é tempo de mudanças, é tempo de realizações, né? Outra situação que eu vejo, né, a questão de trabalho, né? Touro rege essa carta também, né? Assim como os outros signos fixos. Então, aqui fala muito de pessoas que não estão conseguindo ver progresso no trabalho. Trabalha, trabalha, trabalha e não vê o dinheiro entrar, né? Então, aqui, a forma como você lida com o dinheiro, a forma como você administra as coisas da sua vida, né? No material vai ser transformada, alguma coisa vai acontecer. Então, aqui um exemplo. Para muitos, vocês podem perder o emprego, ser desligado da empresa. Isso vai ser ruim? Depende de como você vai ver. Porque se você aqui parar para pensar, aqui a leitura, se estiver falando de trabalho, está falando de pessoas que já estão procrastinadas no trabalho. Esse trabalho já não vem te dando um retorno bom. O dinheiro está bloqueado. 2 de espadas com a carta do diabo, bloqueando o seu dinheiro. Mas aqui, esse bloqueio vai muito além da situação que está sendo vivenciada por Touro. A roda da fortuna é como se vocês estivessem muito presos numa situação e é como se tivesse vocês se acomodaram numa situação, mesmo sabendo, mesmo tendo consciência que essa situação não está boa. Então a espiritualidade vem, faz o movimento, traz aqui mudanças que não estão ao nosso alcance. Sabe aqueles eventos que não estão a gente não consegue controlar? Por isso que eu falo do livre-arbítrio, né? Porque se eu tenho meu livre-arbítrio, né? Se eu sou livre totalmente, eu consigo controlar o tempo. Eu tenho como controlar o tempo? Em parte, sim, porque aqui está falando, ó, desapegue dessa torre, não fique agarrado em questões que não são estáveis, desapega daquilo que te bloqueia, que te limita, de pessoas que te diminuem, te maltratam, tá? Eu tô vendo aqui abusos, abuso de autoridade, pode ser um chefe, um supervisor, ou até mesmo colegas de trabalho se sentindo superior. Então, vem aqui uma mudança, tá? Essas cartas aqui estão me mostrando que logo de cara vai ser um choque para vocês.
mas as coisas vão melhorando depois, tá? Olha, gente, para quem conhece essa carta já sabe, né? As coisas vão melhorando? Sim, porque é momento de finalizações. Então, novembro vai ser um mês aí, um divisor de águas na vida de Touro, tá? Eu acredito que vai ter acontecimentos aqui que ficarão muito marcados na vida de vocês, levando vocês para um outro nível de consciência, nível de trabalho, nível de relacionamento. Aqui vocês aprendendo a se relacionar consigo mesmo, tá? Esse relâmpago fala muito também daquela luz que a gente que acende, sabe? Aquela ideia assim imediata. Bom, eu não posso mais ficar nessa situação, né? Não vivendo a minha essência, fingindo ser uma pessoa que eu não sou, ou aceitando isso que as pessoas, sempre me deparando com pessoas aqui que não cumprem o que prometem, são pessoas mentirosas, falsas, que me colocam em situações delicadas. Então, eu tenho uma ideia como eu consigo sair disso, o que, que eu faço para sair disso. E para quem está impossibilitado mesmo, por algum motivo, de sair dessa situação, a carta do mundo falando: vem aqui a possibilidade, vem aqui a ajuda que você precisa, tá? Então, é o último arcano dos arcanos maiores. Em seguida, tem um novo recomeço, um novo início. Fala muito das questões também da internet, tá? Então, pessoas que vêm trabalhando na internet, não tá vendo um retorno, aqui começa a ver, tá? Rei de Ouros, né? Que rege aqui o signo de Touro. Elemento ouro, elemento terra, né? O elemento de vocês, falando aqui você voltando para você voltando para sua vida, você agora podendo aqui promover também mudanças, aonde ali eu estava impossibilitado de promover uma mudança, até tem um desejo de mudança, mas a escolha aqui talvez eu dependesse de alguma coisa. Então, aqui o que eu preciso chega para que eu possa agora determinar o que eu vou fazer da minha vida, né? Como eu saio disso. Exatamente, ó, 6 de espadas. Então, eu me retiro, vou embora dessa situação, buscar aqui o meu caminho, o que é melhor para mim, né? 6 de espadas. E de fato eu vejo vocês indo embora, tá? Ou alguém indo embora. Para quem aqui a gente está falando de relacionamentos abusivo, eu vejo essa pessoa indo embora, tá? Pessoal, é delicado isso que eu vou estar falando, mas para quem está passando algo de abuso mesmo, alguma agressão, porque essa pessoa tem um vício, eu vejo aqui essa pessoa sendo retirada da sua vida. Agora, como isso vai ser, vocês vão ter que aguardar, porque a espiritualidade aqui não tá até mostrando algumas coisas, né? Mas é a questão do tempo, né? Então, tem coisas que vocês vão ter que vivenciar ali na prática, tá? Mas tem alguém sendo arrancado do seu caminho, tá? Por quê? Porque você precisa passar, você precisa ir embora, você precisa. Aqui pode ser que vocês estão presos também num país e não estão tendo recursos para voltar para o teu país de origem e agora esse recurso chega, tá? Eu vejo aqui que para muitos existe aqui um bloqueio para alguns, né? Não consigo mudar isso. Como que eu faço? Uma situação um pouco mais mental, emocional.
Mas para alguns é como se de fato, porque a gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5 fundos do deck, 5 arcanos maiores, né? Mostrando que aqui é recurso mesmo. Touro não tá tendo recurso para promover mudanças, tá bem? Então, eu vejo vocês, ó, saindo de uma situação muito difícil mesmo, tá? Para alguns é trabalho, para outros é relacionamento amoroso, tá? Ou até familiar, né? Não se limitem, é uma leitura coletiva, então adapte ao seu momento, tá? Ó, 3 de copas. Essas mudanças vai te trazer um acolhimento. Eu vejo vocês, para alguns, vocês estão voltando para o país de origem de fato, tá? Para alguns, vocês estão no estado, tá longe do seu estado, né? Geográfico. Eu vejo vocês retornando, a família aqui podendo aí te acolher, ou amigos. Tem amparo aqui. Essa é a mensagem, tá? Deixa eu virar que o tarô tá. Tem amparo, tem acolhimento. 2 de paus, a carta do mundo, né? O que antes estava parado, a carta do mundo vem para encerrar esse ciclo que me procrastinou, que me impediu de realizar sonhos, né? E pode ser um vício, né? Então, eu agora decido, vamos supor, se for alguém da sua família, né? Essa pessoa decidindo se internar, se tratar, né? Se a gente estiver falando de um relacionamento abusivo, né? Onde tem até agressão física, eu vejo aqui, tá? Eu vejo, assim, essa pessoa sendo retirada do seu caminho e antes o que estava parado, vocês estão tão parados numa situação que é como se vocês levassem ainda algum tempo para dar aquele alívio, sabe? Aquele sentimento de alívio. Então, não duvide. Se alguma situação aqui for retirada, uma pessoa for retirada do seu caminho, coloque os pés no chão, agradeça primeiramente, porque o que está acontecendo aqui é muito espiritual mesmo, tá? A espiritualidade intervindo para você, tá bom? Aonde você não consegue resolver, aqui é como se fosse um milagre para alguns. Então eu vejo vocês um pouco parados aqui, tipo, e agora? O que que eu faço, né? Eu fiquei tanto tempo preso numa situação, como que eu vou lidar com isso sozinho? Vocês têm todo o suporte e acolhimento, tem pessoas aqui, ó, para te ajudar, tá? Então não fica pensando nisso agora. Simplesmente agradeça. Olha só, não vai te faltar nada. Não vai faltar nada. E com a carta do mundo na mesa, não vai faltar mesmo, tá? Novos trabalhos, recomeço, saúde, né? Elemento terra, mais uma vez, falando aqui de touro, capricórnio, virgem, assista também. Virgem, capricórnio, tá? Porque aqui fala de um novo trabalho, né? Poxa, fui mandada embora, foi desligado agora da empresa justo no final do ano. O que que eu faço, né? Não vai te faltar dinheiro. Eu vejo vocês aqui sabendo lidar, administrar aí todas as despesas, tá? Lógico, passando por esses processos, porque aqui, para quem já foi desligado, aqui pede que você segure um pouco o seu dinheiro, tá? Então vamos lá. Opa, caíram duas, eu vou aceitar, tá? Então, 2 de copas com a carta dos 5 de paus, né? Escolhas que eu faço. Algumas pessoas aqui, 5 de paus, podem até mesmo não concordar com suas decisões, partindo do princípio que chega essa torre na minha vida e eu. Desculpa o barulho, pessoal, onde eu moro é difícil.
partindo do princípio aonde eu preciso resolver alguma coisa na minha vida, essa torre chega promovendo, me dando um caminho e eu sigo, eu não posso aqui cair numa armadilha de pessoas falando que isso não tá certo, que isso, sabe, se intrometendo. Então eu vejo vocês aqui se afastando até mesmo de algumas pessoas, tá? Será necessário, porque tem muito julgamento aqui também. Pode ser isso, né? A carta do julgamento não apareceu na mesa, mas a carta do condicionamento do diabo fala de pré-julgamentos, preconceitos que a gente passa, fala de muita coisa. A carta da torre, a instabilidade, né? Então, 2 de copas, indicando boas parcerias chegando, para quem deseja um novo amor, tá? Para muitos, vocês podem estar passando alguma represária, algum pré-julgamento, por quê? Porque vocês estão saindo de uma situação e já indo para uma outra de amor, tá? Mas aqui é a sua vida, é você que sabe o que você passou, o que você estava passando, até porque eu vejo que para quem estava no relacionamento já não existia mais relacionamento de fato. Era só mesmo a prisão ali, aquela pessoa te mantendo de alguma forma ali presa, né? E as de copas, ó, alto amor, autocuidado, autocompaixão, né? Por quê? Olha só, gente, carta do diabo. Vocês estão ainda, para alguns, ou passaram por um processo assim, onde te trouxe medo, muita insegurança, tá? Muitas coisas foram tiradas da sua vida, você perdeu muita coisa. Você perdeu não só coisas materiais, mas você perdeu a sua autoestima, o seu auto-amor, você perdeu a sua dignidade. Então eu vejo vocês resgatando tudo isso, tá bom? Então, um mês aí que vai ser marcante na vida dos taurinos. Então, Touro, se você gostou dessa leitura, deixa o seu like, se inscreva no canal. Eu vou estar lendo agora a última cartinha aqui para vocês, tá? Se você desejar fazer perguntas, meu telefone está na descrição do vídeo, tá bom? Então, vamos lá para a última mensagem aqui. Eu falei de um jeito que parecia que eu estava finalizando a leitura, né? Não foi essa a ideia, tá? Então, vamos lá. Natureza. É a carta que saiu aqui para vocês, tá? Vou procurar aqui, porque essas cartinhas, elas não têm numeração na carta, né? Natureza. Aqui tem, né? Carta 31, 3 mais 1, 4, né? Quando a gente se reconecta com a natureza, a estabilidade vem, né? É impressionante. A gente se sente parte, né, da natureza. Então vamos lá. Na natureza, tudo flui sem esforços e harmonia. Uma ovelha é simplesmente uma ovelha, sem torturar-se, tentando ser um urso polar. O urso hiberna no inverno, sem medo de acordar e não ter o que comer. O elefante não fica se olhando no espelho, achando que deveria perder uns quilinhos. Existe na natureza um equilíbrio tão perfeito e belo que só podemos percebê-lo como divino. A natureza opera intuitivamente e nos mostra de modo mais palpável possível que o nosso mundo é uma maravilhosa rede de conexões incrivelmente sincronizadas. Se observarmos a natureza atentamente, será impossível negar a existência de uma força maior que dá sentido ao que parece não ter sentido algum. A natureza tem muitos presentes a nos oferecer. Ela nos ensina sobre os ritmos da vida, sobre marés que vêm e vão, sobre folhas que caem para dar lugar a outras, sobre montanhas que se mantêm firmes e fortes, mesmo em meio à tempestade.
sobre a nossa impossibilidade de controlar forças que são muito maiores do que nós. A natureza nos ensina sobre a mudança, transformação. Tudo se move e muda o tempo todo, quer gostemos disso ou não. Tudo acontece no seu próprio tempo, quer aceitemos ou não. Se você está recebendo essa mensagem, procura ficar em contato com a natureza. Se você mora numa cidade, pode procurar um parque ou contato com um animalzinho ou mesmo uma singela flor. Permita-se estar em contato com a natureza sem pensar sobre ela, apenas sentindo-a. Sinta as árvores, sinta a presença desse animalzinho, sinta a beleza da flor e faça o exercício de perceber-se parte dela. Você é parte da natureza. Ao se conectar com o elemento natural dessa maneira, você será amorosamente conduzido por forças angelicais em direção a uma própria essência, a sua própria essência, ao ser natural que existe em você, ajudado a sentir-se parte do mundo divino e amoroso, cuja essência reflete a mais pura perfeição. Ao sentir-se parte da natureza, você será capaz de acertar o que quer que esteja lhe acontecendo agora e encontrará direcionamento intuitivo para a sua atual situação. Confie. Então, meus amores, aqui fica a mensagem para o mês de novembro. Eu espero que vocês gostem, que ressoe, que vocês façam bom uso dessa leitura e que tudo se concretize, né, para que venha o melhor na sua vida, Touro. Então, gratidão a todos e até mais.